E não é que tem mais mulheres no elevador? É isso mesmo. Hoje eu recebo a Juliana Cadete, que tem um perfil no Instagram que se chama Mulher no Elevador. É isso aí. O propósito da Juliana nesse perfil é apresentar o segmento dos elevadores com esse olhar mais feminino. E para que a gente possa ter à sua disposição mais conteúdo gratuito, a gente conta com o apoio da Infoleve. É isso aí, gente. É a empresa que mais treina técnicos no nosso segmento, agora também apoiando o desenvolvimento comercial. Bora lá para ouvir o recadinho da Juliana? Hoje eu estou aqui com uma convidada especial, a Juliana Cadete. Ela tem um perfil super legal no Instagram, que ela fala sobre o dia a dia das mulheres aí no nosso segmento. Então, por isso que eu chamei a Juliana para conversar com a gente aqui. Ju, aquela pergunta que eu faço para todo mundo. Quem que é a Ju na fila do elevador? Fica à vontade para se apresentar. Olá, Kátia, obrigada pela oportunidade, pelo espaço. Então, na fila do elevador, Juliana, eu tenho 4 anos, né, voltado somente para essa área do elevador. Sou estudante, gestora, curiosa e uma fascinada pelo mundo dos elevadores. Eu acho que a maioria do pessoal que trabalha nessa área também porque é um ramo que encanta, né? Com certeza. Mas, Ju, a gente estava conversando antes de começar a gravar, que você tem, né, uma história aí em outra área, ligada com os condomínios e tal, né? Mas e aí, o que que te chamou a atenção? O que que foi, assim, o clique que te deu para vir aqui para o segmento de conservação de elevadores? Então, eu brinco que foi a crise dos 30, né? Que eu acho que a gente, no mundo feminino, a gente brinca muito isso, ó, deu 30, tem que mudar alguma coisa, vamos arrumar um filho, vamos trocar de emprego, alguma coisa tem que mudar. Aliado a isso veio a curiosidade, que eu sou uma pessoa muito curiosa, quando eu vejo um assunto que me desperta, eu busco saber como funciona, de onde que vem, para onde que vai, o que isso vai dar. Então, eu acho que tudo isso alinhado a essa curiosidade e esse fascinamento, né, pelo elevador, que contribuiu que eu fosse para esse ramo, porque eu já trabalhava como administradora de um condomínio, então lá eu atuei durante 7 anos seguidos, trabalhando diretamente com essa questão de estar ali, né, no dia a dia, de ver, e foi onde eu tive a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre elevador, mas a parte técnica, porque antes eu sabia que o elevador subia, descia, pronto, é elevador, que era o básico. E aí, como eu tive essa oportunidade, tive esse contato, né, de conhecer esse outro lado, de conhecer essa parte técnica, foi quando eu me apaixonei de fato, quando eu comecei a ver que era muito além de subir e descer. Envolve muito mais coisas, envolve segurança, envolve um trabalho muito minucioso de desenvolvimento, de segurança. Então, tudo isso me fascinou, né? E daí que veio essa questão, vamos indo, na verdade não foi, tipo, vou para o elevador. Fui indo, quando eu vi, já estava aqui. E quando você estava você estava numa administradora de condomínios ou você administrava um condomínio? Você já tinha contato com as equipes conservadoras de elevador? Não, eu administrava direto, né? Eu era direto do condomínio. Então, eu tinha esse contato direto, era eu que olhava. Então, assim, quando chegava algum orçamento, alguma peça que tinha que trocar alguma coisa, aquilo para mim era coisa de outro mundo. Falou, mas, poxa, aí daí eu já comecei a estudar um pouco mais, saber se era realmente necessário trocar aquela peça agora, quanto tempo aquela peça durava, que são coisas que a gente não aprende no dia a dia. Mas aí, devido à necessidade desse serviço, que eu fui aprendendo um pouco mais, porque eu tinha contato direto com os técnicos que faziam a manutenção desse edifício que eu trabalhava. Que interessante. Então, você conseguiu estar do outro lado também do balcão, né? Como cliente, e isso deve te ajudar bastante nos dias de hoje. Mas agora me conta um pouco da sua história aí como mulher desse mundo dos elevadores, né? Qual que é a sua atuação, qual que é a sua função, qual que é a sua relação com os clientes? Então, eu sou formada em gestão financeira, biomedicina. Eu Ah, sou um misto de conhecimentos, né?
E estou quase formando agora em engenharia, e devido ao elevador, eu acho que conhecimento nunca é demais, e eu creio que vai agregar muito, já está agregando, né? Porque é uma área muito boa e tem muita coisa para conhecer ainda, para desvendar, principalmente para mim, que eu falo que sou recém-nascida, eu converso com o pessoal que eu tenho acesso de elevador, você mesmo, né, que já vem de um tempinho aí já nessa área, então eu sou mais recém-nascida aí, e o que me levou a empreender nessa área é gostar dos desafios, querer mudanças, ver uma área que eu tenho como visão que é uma área que não vai parar, não tem como parar. A tendência é aumentar. Por quê? Porque cada vez mais se constrói prédios, cada vez mais tem-se a necessidade de ter elevador. Então, assim, parar é difícil, pode dar uma diminuída, como qualquer outro setor, mas chegar a parar, a gente não vai ter isso. Então, foi uma coisa que chamou muita atenção também, a falar muito do assunto, porque tem N setores que você pega aí na questão do elevador, né? Você tem essa questão de que não vai parar. É algo essencial, não é uma coisa supérflua, é algo essencial. Então, isso a gente sempre vai ter. Então, como boa empreendedora que eu sou, eu também olhei esse lado. Que interessante, né? A gente fala mesmo que o segmento da construção civil cresce, a gente ainda tem um déficit de moradia muito grande no nosso país. Isso significa que ainda tem muita oportunidade para quem está na nossa área, né? Afinal, tem um elevador, seja numa casa, seja num condomínio, seja num prédio comercial, vai ser preciso uma empresa conservadora. Então, oportunidades tem, né? Agora também tem muitos medos, muitos desafios, né? E é isso que eu queria saber de você. A hora que você veio para essa área, quer dizer, pelo que entendi, então foram 7 anos na administração, né? Acompanhando a manutenção dos elevadores com outro viés, e agora você já está 4, 5 anos com o elevador, é isso, né? Então, você já sentiu. Quais são os desafios aí? O que dá mais medo na barriga quando você se olha hoje aí? Então, eu acho que essa questão de captar clientes ainda, eu acho que ainda é muito mistificado, sabe? Acho que é muito fechado ainda, porque a gente ainda tem síndicos com pensamento muito fechado, sabe? Que, olha, eu tenho um elevador e quem colocou, somente quem colocou vai poder continuar dando a manutenção. E a gente que está nesse setor, a gente sabe que não. A gente sabe que não é assim que funciona. Então, eu sinto muita dificuldade nessa captação de clientes, sabe? De quebrar esse tabu, de tirar ainda essa coisa antiga que eles têm, esse pensamento de que colocou, tem que ficar ali o resto da vida. Não é. Antigamente a gente tinha isso, antigamente a gente tinha essa dificuldade de encontrar peças. Então, assim, não era todo mundo que tinha acesso. Hoje em dia, não. Hoje em dia é amplo. Então, assim, onde eu compro uma peça, várias outras compras. Onde a tal empresa que eles acham que só ela pode comprar, compra peça, muitas das vezes eu também compro. Então, assim, é muito desafiador. Ver quebrando, né? É como se fosse um tabu, que a gente ainda está indo ali, serviço de formiguinha, fazendo. Hoje em dia já cresceu muito, a gente já tem várias empresas, né, nesse ramo, então, assim, tem crescido muito e com certeza ainda vai crescer mais. Só que é um serviço literalmente de formiguinha, que a gente vai aos poucos ali mostrando, olha, não é assim, olha, tem peça assim, e mostrando um bom serviço, né, Kátia? Porque eu acho que quando você trabalha com seriedade, quando você passa isso para o cliente, aquilo ali vai surgindo um bom efeito, aquilo ali vai te dando uma credibilidade. Que é esse viés, né? Essa crença de que a boa manutenção ela só pode ser feita pelo fabricante. Então, a Ju até estava comentando antes da gente gravar que isso é uma mística do segmento, né? Porque hoje as empresas não são mais fabricantes, elas são montadoras. É claro que a gente tem as 3 multinacionais, que são as líderes das montadoras aqui no Brasil, que elas trazem muitos equipamentos novos para o segmento, mas elas adquirem suas peças, que se fala original, nos mesmos fornecedores que nós, né, conservadores, estamos adquirindo também. E a gente hoje já consegue dar uma qualidade tão ou até superior ao, né, que montou aquele equipamento. Então, hoje, realmente, o consumidor
ele está com muitas opções e muitas oportunidades no mercado, que é como você falou, né? Lá atrás era muito mais difícil você encontrar boas empresas no mercado, para brigar aí com as montadoras. Hoje a gente tem empresas, nossa, super bem montadas, com tecnologia, com acompanhamento aí próximo do cliente, né? E aí, Ju, voltando para o seu perfil, né? Você tem um perfil lá no Instagram que foi o que me chamou a atenção, né? Que você comenta, né, sobre o dia a dia de uma mulher nesse segmento, né? Qual que foi o propósito? Por que que você quis criar esse perfil? Então, é um mercado voltado, né? A maioria é um mercado composto aí por 90% homens, a gente sabe disso. E essa intenção foi justamente isso, trazer uma visão feminina, eu costumo brincar que é até bem humorada, porque o serviço em si, ele já é um serviço que requer muita responsabilidade, é um serviço mais tenso, é um serviço muitas vezes de força. Então, é uma visão mais bem-humorada, mas que não por isso não seja com informação. Porém, não é uma informação tão técnica. Somente uma pessoa da área vai entender. A intenção desse canal é trazer de forma leve fatos do dia a dia. Às vezes eu até brinco lá, às vezes vou em uma vistoria ou então algum prédio novo que chega e a gente vê algumas coisas assim muito diferentes. Aí eu falo, não, vou colocar lá. Então, quem é da área, às vezes vai entender, ó, isso aqui está errado, não era assim. E, ao mesmo tempo, a gente brinca com o usuário também. Porque o usuário ele tem mania de chamar o elevador e achar que se ele apertar o botão 100 vezes, vai vir 100 vezes mais rápido. Não vai. Então, a intenção do canal é isso, é trazer com leveza nessas coisas do dia a dia. Então, tem uma coisa que irrita a gente, é lá, tem, e parece que cada vez que ele chama o elevador, viu, ó, chama comigo. Não é bem assim, a gente chamou uma vez, calma que ele vai vir, ele vai chegar. é que as pessoas não têm essa noção. Então, eu falo um pouquinho, eu falo que é para um público amplo. Então, assim, algumas coisas que é mais voltada para o síndico, falando da documentação, o que ele tem que observar quando ele contrata uma empresa, o que ele tem que observar quando essa empresa está executando seu serviço. Também tem para os usuários, né, alertando eles a forma correta de usar. E, de um modo geral, acaba que vai atingir todo mundo. Por isso que é a visão de uma mulher, que eu acho que é diferente, né, de homem, porque a gente tem muito canal de homem falando para homem. E por que não um canal de mulher, falando para homem, para todos? E a gente tem muito material técnico do nosso segmento. Se você pesquisa aqui no YouTube, você vai ver muitas informações técnicas, né? Mas essa visão um pouco mais da área comercial, da relação com o cliente, tem muito menos, né? Eu acho que somos pioneiras aí, não só por ser mulher no segmento, mas também para a gente propor uma outra discussão, uma outra reflexão, né? E falando disso, né, como que é a tua visão aí da relação sua, né, de uma mulher empreendedora aí do segmento em relação aos clientes, né? Ainda tem muito cliente que se assusta quando é uma mulher da área de elevadores falando? Eu acho que sim. Eu acho que a palavra que define muito é surpresa. É aquele famoso, tipo, eu sabia que existia, mas eu nunca tinha visto. Puxa, uma mulher? Nossa, mas uma mulher? São indagações que eu passado que realmente são indagações e situações que você vê a surpresa no rosto da pessoa. É muito engraçado. Então, tipo, poxa, eu sabia que tinha, mas é a primeira vez que eu lido com uma mulher. Nossa, é diferente. Não tem muitas mulheres lá? Sempre são perguntas relacionadas a isso, né? Então, assim, em primeiro momento, eu sinto, sim, uma certa desconfiança e uma surpresa deles, sabe? Mas também logo é quebrado, que eu acho que vai muito do jeito que você conduz também a situação. Então, assim, na primeira brechinha de ideia, eu já estou ali, ó, o nosso assunto aqui, o foco é o elevador, então vamos embora para o elevador. Então, assim, quando você mostra o que você veio fazer, que você tem capacidade para aquilo que você está propondo, né? Que geralmente eles estão com alguma queixa, então você está ali para poder oferecer a solução para aquilo que eles precisam. Então, quando você se posiciona, quando você mostra que você tem competência e solução para aquele problema dele, eu acho que já desvia um pouco o foco, ó, estou negociando, estou conversando com uma mulher, e aí a gente já volta totalmente para o negócio em si, que eu tenho uma demanda e ela tem a solução. Então, a gente vai alinhar aqui da melhor maneira possível.
mas ainda não é comum. É mais comum essas caras de surpresa. Nossa, uma mulher, poxa, uma mulher. Ainda é muito comum isso. Interessante, né? Eu tenho visitado muitas empresas, né, muitas conservadoras mais aqui na cidade de São Paulo, e eu tenho visto que realmente tem muitas mulheres atuando nas conservadoras, né? Ainda poucas técnicas, né? Poucas engenheiras coordenando equipe técnica, mas já tem, a gente já consegue enxergar, né, uma mudança. Mas tem muitas mulheres nos outros setores todos, né? Então, por exemplo, o pessoal que faz atendimento de chamado, isso assim, sempre teve mais mulheres, né? E hoje a gente vê não só fazendo atendimento de chamados, mas fazendo a gestão, né, dessa equipe. A gente vê pessoas na área comercial, fazendo gestão também da equipe comercial, então tem realmente aumentado bastante o número. E você também tem aí um lado, né, das suas atividades, que é gestão, né? E aí, como é que é? Internamente é tranquilo ser uma mulher fazendo uma gestão de pessoas num segmento tão masculino? Então, tranquila nunca é, né? Você coloca a gestão para uma mulher em um mercado extremamente machista, que só tem homens, não é fácil. No mercado de elevador, em qualquer mercado, se você pegar, a não ser o mercado da beleza, que eu acho que é o mais aceito. Fora isso, qualquer mercado que você pegar, não é fácil. Sempre com muitas dificuldades, né? Com muitos obstáculos, mas é gostoso de trabalhar, é muito bom, entendeu? Mas ainda assim também se tem resistência, porque a gente tem bastantes profissionais antigos que trabalham nessa área. Então, eles vêm de uma era muito machista também. O nosso meio, ele já é dominado por homens, e eles vêm de uma época também muito machista. Então, assim, os homens, os elevadores, tudo evoluiu. Só que eles ainda vêm dessa época mais antiga. Então, ainda é diferente você chegar para um senhor que já tem aí seus 20 anos de mercado, receber ordens, então, orientação de mulher. Olha, hoje nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo. Então, assim, ainda não é fácil, mas a gente conduz, sim, de uma maneira que fique agradável para ambos e que o objetivo final ele seja concluído. Eu falo que nós estamos no meio de uma revolução, de uma mudança tão pesada, tão forte, que a gente nem dá muito conta de tudo isso que está acontecendo, né? Eu passei por muitas coisas nesse segmento, né? E eu falo que eu tinha a ideia clara de ser um segmento muito masculino, né? Mas até eu tinha dificuldade de entender que era um segmento machista, né? Por quê, né? Eu não passei nos 20 anos que eu atuei por assédio sexual, por exemplo, né? Mas para eu entender que não era só isso que fazia com que a gente visualizasse um machismo mais estrutural, eu demorei. Para você ver como a gente também, mesmo sendo mulher, foi criada com uma visão muito enviesada aí, né? Então, eu falo que muitas coisas do tipo, a gente só focar no desenvolvimento técnico, né? Que são as hard skills, esquecer das habilidades comportamentais. Isso é muito do nosso segmento, né? E isso é muito machismo, não? O que importa é saber tratar do elevador. O cliente é um mal necessário. Não é o mal necessário, é o Exatamente. cliente que paga os nossos salários, né? São coisas que a gente acaba se habituando, não é correto, né? A gente se habituar, mas a gente acabou se habituando. Por quê? Porque é um mercado machista. Então, eu falo que muitas das vezes a gente tem que se adaptar ao mercado deles, porque ainda é deles, é dominado por eles, não tem como negar. Então, assim, você chega na roda de homens em geral, mas eu vejo, principalmente na área de elevador, que são coisas, é um serviço mais duro, muita coisa pesada. Então, às vezes, você vê o modo de conversar, o modo de tratar um com o outro, aí você chega uma mulher ali, se você está muito, eu falo muito fresquinha, você não fica, você não consegue conviver. Não é que você tenha que se masculinizar, mas você tem que se adaptar e saber conduzir essa situação, porque senão você fica totalmente deslocada, que você não consegue nem desempenhar o seu papel ali. Você sabe fazer, mas você fica deslocada para aquele ambiente. Então, muitas das vezes, a gente acaba se adequando ao espaço deles, da nossa forma, né? Igual
eu falo que por ser mulher, então, assim, o homem, ele põe a primeira roupa dele e vai trabalhar. Isso em qualquer lugar. A mulher, não. Geralmente, a mulher, ela se preocupa. Ops, não vou pôr muito decote, eu não vou pôr uma roupa muito justa. Por quê? Porque é um ambiente muito masculino. Então, você tem que ter esses certos cuidados também. Então, a gente acaba se adequando ao meio deles. Boa, boa. E, Ju, vamos falar um pouquinho da EleveTech. Estou vendo aí o logo atrás de você, né? Foi para a EleveTech que você veio assim que você saiu da administração de condomínio, e hoje é Sim. onde você empreende também, né? Então, conta um pouquinho para a gente dessa sua jornada aí como empreendedora. Então, a EleveTech foi uma oportunidade que surgiu, e eu, curiosa como sou, logo peguei a oportunidade, vamos embora, calculei os riscos, que eu acho que todo risco ele é válido, desde que ele seja calculado. Então, você tem que ter uma noção do risco que você vai correr. Se está dentro ali do que você pretende correr, bora, porque também não dá para ficar estacionado na vida, né? O resto da vida não fazer nada. Então, a EleveTech ela veio como uma oportunidade de empreender, que já era algo que eu fazia em outras áreas, já era um desejo também de continuar fazendo isso. E também numa área diferente, que também para mim era muito bacana e era muito desafiador. Então, eu resolvi vir para ela. É uma empresa mineira, a gente atua aqui com o mercado mineiro. É uma empresa que ela tem funcionários, colaboradores mais antigos. É uma empresa relativamente nova de mercado, né? A gente tem aí 5 anos, mas que conta com profissionais qualificados, com técnicos que têm aí mais de 20 anos de experiência em mercado. Então, é uma empresa que ela carrega essa experiência para passar. Então, está sendo desafiador, muito bom, eu estava até te contando mais cedo, desses anos todos que eu vim, eu digo que agora sim eu comecei a entender o mercado, porque não é um ramo tão fácil, é um mercado complexo, que tem, assim, toda hora está surgindo mais coisas também, mas que por si só já tem muita coisa, né? Então, é desafiador, mas é muito bom também. E, Juliana, dentro da conservadora, a gente tem várias áreas, né? A gente tem a área operacional, a gente tem a área comercial, financeira, o RH. Quais são as áreas que você hoje está mais à frente? Então, hoje eu estou na supervisão de contratos, o meu principal, né? Que é ali o atendimento do cliente novo, que é uma área que me fascina muito. Por quê? Geralmente, chega um cliente novo, para ele trocar, ele está com queixa. Sempre assim, alguma queixa ele tem. Então, esse fato de ouvir, que eu gosto muito, sou uma boa ouvinte. Então, ele chegar ali, questionar, tá com isso, tá com aquilo, só que aí você já vai linkando soluções. Poxa, isso aqui eu consigo solucionar, isso aqui também, isso aqui também. Então, isso tem muito disso. Então, assim, casou muito a minha maneira de trabalhar com a maneira da EleveTech também, que foi exatamente isso, que é trabalhar de forma personalizada. Nós temos ali, sim, um padrão a ser seguido, de manutenção que cada equipamento requer, que não pode deixar de ser feito. Ok, mas isso não quer dizer que você não possa fazer uma manutenção personalizada para cada cliente, de acordo com as necessidades dele, com os horários deles, com as queixas dele, e isso a gente tem muito. Então, assim, acabou casando muito isso. E também vocês fazem modernização de elevadores? Sim, modernização, instalação, manutenção e futuramente vendas também. Ai, que bom, que legal. Então é isso, nossa, adorei falar com você, foi até mais amplo do que a gente tinha combinado. Indico o perfil da Ju no Instagram, eu vou deixar nos comentários, mas é Mulher no Elevador? No elevador. Mulher no Isso. Elevador no Instagram, acompanhe, ela sempre publica algumas fotinhas, principalmente quando ela está ali na casa de máquina, na frente do elevador, né? Isso aí, mostrando literalmente o dia a dia, né? Pegando ali os bastidores ali para a gente ver como funciona isso. O dia a dia ali, do jeito que ele é de verdade. E aí eu queria que você deixasse suas considerações finais aí, o que você tem como recado para o pessoal que está seguindo aqui o canal. Então, mulher no mercado de trabalho, mulher na vida é necessário, como diria os clichês, né? É um mal necessário. Então, assim, dar mais oportunidade, sim, olhar que não por ser mulher não mereça o crédito devido,
porque a mulher ela vem conquistando espaço e a tendência é cada vez mais, porque as mulheres elas estão se qualificando, elas estão se especializando, então, assim, até nesse sentido mesmo. Muita gente fala, na minha empresa não tem mulher. Mas é porque não tem mulher qualificada. Mas será que está tendo oportunidade para a mulher se qualificar? Então, assim, é ver essas oportunidades, é rever, né, o conceito da empresa, porque trazer a mulher para a empresa, uma colaboradora mulher, é também um ponto de vista diferente, né, porque vai sair desse masculino, mas é um ponto de vista sempre muito bom, porque vai agregar muito, porque a mulher ela tem uma sensibilidade a mais, então ela vai trazer um ar mais humanizado para a empresa, que é a tendência, né, que é a nova tendência, que é a humanização, porque o colaborador, se ele está ali com a parte mais humanizada por trás dele, ele vai desenvolver melhor o seu papel. Ele desenvolvendo melhor, mais resultado para todos, né? Nossa, super concordo, estou fechada com você aí, e também acho que os clientes têm muito a ganhar quando a gente tem uma equipe mais diversa, né? Não só aí homens e mulheres, mas todo tipo de diversidade que a gente puder colocar na nossa equipe, isso permite que a gente veja outras soluções para o mercado, e quem sai ganhando é sempre o cliente. Olha, queria muito te agradecer, foi um prazer, a gente vem se namorando já há algum tempo, né? Troca mensagem, não encaixa, e foi muito gostoso, muito legal. Para vocês que estão me seguindo aqui, a gente tem crescido, né, o canal de pouquinho em pouquinho. Eu falo para muita gente, né, 227 hoje. Talvez quando for ao ar vai ter mais gente ainda. É pouco, né, para canais que são enormes. Mas para quem começou só com uma ideia e com muita gente dizendo que isso não ia para frente, que não tinha assunto para toda semana, eu acho que eu estou conseguindo comprovar aí que a gente tem assunto para toda semana, a gente tem muita coisa para tratar. E aí eu queria agradecer a Infolev, que apoia o nosso canal, né, para que a gente possa estar aqui. Então, a Infolev, que mais treina técnicos no nosso segmento, agora também apoiando aí o desenvolvimento comercial. É isso aí, gente. Obrigada, Ju, e vou estar sempre convidada para voltar aqui. A gente precisa pensar em outras pautas. Um beijo, tchau, tchau. Tchau.